Olá! O tema do programa de jornalismo dessa semana é espetacularização da notícia. Convidamos para conversar conosco a professora Silvia Moretson. Silvia é doutora em Serviço Social pela FRJ e uma das mais importantes pesquisadoras do jornalismo na área acadêmica. Silvia, muito obrigada pela participação. Agora, eu acho que a gente já pode começar a ouvir o que os nossos colegas estão falando no pátio sobre espetacularização da notícia. Você sabe o que é espetacularização da notícia? Sei. É quando algum veículo, da imprensa, algum veículo midiático, aproveita de uma notícia atual, de alguma coisa que está acontecendo e foca só nessa notícia. Tipo o acidente do time da Chapecoense, que ficou um mês no ar e tinham flashes todos os dias, interrompendo programas, e os acidentados, os jogadores não podiam pegar um avião, não podiam começar a respirar, que tudo virava notícia. Fazia nada mais do que você sobrevalorizá-la, dizendo que aquela notícia ela é mais do que ela, na real, apresenta. Espetacularização da notícia é uma forma de você transformar um evento cotidiano, uma notícia que você normalmente veria na TV, em uma coisa super exagerada e fazer um alarde em cima. Isso normalmente acontece bastante com as tragédias. Às vezes as mídias, a grande mídia, por exemplo, aqui do Brasil, ela acaba abordando muito, batendo muito na tecla de uma tragédia e acaba, às vezes, não respeitando a dor dos familiares. De alguma forma, o sensacionalismo, aumentar uma notícia para que ela tenha determinada atenção. Você acredita que é possível fazer um bom jornalismo dando dimensão de espetáculos aos fatos? Eu acho difícil, porque eu acho que o jornalismo real ele tem que trazer a ideia da transparência, de quanto mais real for a notícia, melhor. Acho que para o público que está querendo ouvir e saber a dimensão disso, o quanto mais transparente você for, acho que melhor. Olha, eu acho que o principal é você focar nos fatos, na verdade, nas fontes. Você querer chamar atenção demais para a notícia, isso leva a não a verdade como ela deve ser passada, como o público tem que ver a notícia. Chamar a atenção, emocionar, é demais. Você só precisa do básico, do jornalismo factual, do jornalismo que informa, isso é o mais importante. Como quase tudo na comunicação, é relativo. Eu acho que vão ter casos em que uma espetacularização vai ser importante, porque vai estar mostrando algum fato novo, alguma nova evidência, mas tem outros casos que não, casos de morte, casos de acontecimento de acidente. Tem coisas que a mídia acaba espetacularizando demais. Por exemplo, a gravidez de uma mulher famosa. Tem algumas coisas que eu acho que são desnecessárias, né? E você considera adequado o jornalista apresentar-se como destaque ao invés de ser discreto? Não, eu acho que... Bom, o papel do jornalista, na verdade, não é ele chamar atenção, né? Ele tem que dar atenção ao que ele está passando, à pessoa que ele está entrevistando ou a notícia que ele está dando. Então, ele não tem que se pôr em foco, ele tem que focar no que ele está transmitindo. Eu não sei se tem muito problema, depende se o jornalista tiver algo que ele considere relevante para trazer para toda a cobertura que ele vem fazendo, mas não vejo tanto problema, eu acho. Não acho adequado, nem um pouco. Ele tem que se apresentar como um provedor de informações, não como uma celebridade. Nos meios de comunicação, como jornais, TVs, internet, qual você acha que apresenta a maior espetacularização dos fatos? Olha, eu acho que a TV ainda comove, tenta chegar a esse sensacionalismo de uma forma muito grande, porque ela tenta, assim, focar às vezes em vídeos, notícias como revistas, que chama muito o foco para a imagem, emoção e não para a notícia em si. Eu acredito que talvez seja o jornal, porque o jornal ele precisa se vender, né, constantemente. Agora, ainda mais com o advento da internet, das grandes mídias, ele precisa colocar para as pessoas uma notícia diferente do que elas podem ver normalmente. Então talvez o jornal tenha que exagerar um pouco mais para poder conseguir vender, entendeu, para as pessoas. Então acho que talvez o jornal, mas todas as mídias também fazem essa questão. A internet sem dúvidas. Não só a página da internet que está lá, a página do jornal, mas sim no Facebook. É onde aparece muita notícia e muitas não são verdadeiras.
E você considera que há distorção na informação para atender os interesses privados, de comunicação ou de grupos políticos? Com certeza. Recentemente a gente está aí nessa iminência de greve da polícia, por exemplo, e no Rio de Janeiro, na segunda-feira, na sexta-feira passada, que foi o primeiro dia que teve uma possibilidade, Zona Sul e Centro estavam realmente em calmaria, estava com policiamento. Mas na Zona Norte tiveram saques, tiveram assaltos, assassinatos, e isso não foi noticiado. A notícia era de que estava tudo sobre a perfeita ordem, que a polícia estava agindo no Rio de Janeiro. E a gente sabe que a polícia estava agindo em determinados pontos do Rio de Janeiro, não em todos os pontos. Então, até onde a notícia é realmente uma notícia verídica ou é algo que a quem interessa, ou eu vou mostrar o que é importante que a população saiba. Óbvio que, dependendo da notícia, sempre tem um pouco de distorção, tem aquela coisa de, vamos mostrar imparcialidade, neutralidade, mas que a gente sabe que não existe. Cada veículo, cada profissional acaba tendo o seu lado, e isso, para quem tem um pouquinho de senso crítico e se informa um pouco mais, além daquela notícia, fica perceptível. Existe isso, claramente é o lobby. Existem matérias que são feitas para atender interesses, e esse tipo de coisa deturpa muito a visão que a sociedade tem dos fatos. Com certeza, isso aí não tem dúvida, não tem nem o que falar muito disso. Com certeza, não tem como discordar disso. A gente acabou de ouvir os nossos colegas lá no pátio, então, professora Silvia, o que seria a espetacularização da notícia? Bom, eu acho que existe normalmente as pessoas tendem a confundir espetacularização com a exploração da emoção, né? Eu acho que isso é um problema eu acho que só agora, recentemente, tem uma tese que foi defendida o ano passado lá no Rio Grande do Sul pela Débora Gadré, que é da Unicinos e defendeu no programa de pós-graduação da Federal do Rio Grande do Sul, que é justamente sobre a emoção no jornalismo, pensando no uso da emoção pela televisão. A gente tem uma tendência que eu acho que tem a ver com a maneira pela qual a gente encara o jornalismo só voltado aos fatos, né? Os fatos, a objetividade dos fatos associada estritamente à exclusão da subjetividade, o que é um absurdo, porque você não pode fazer isso em momento nenhum. É por isso que se diz, né? Não existe objetividade porque existe a subjetividade. Mas você nunca tem só objetividade nem só subjetividade, né? O problema está no grau de exploração disso. Quer dizer, quando você tem uma grande tragédia, né? Falaram no caso da Chapecoense, que é o mais recente, assim, que mobilizou tantas pessoas, mas assim, no caso da Boate Kiss, eu mesmo escrevi um artigo a respeito disso, falando noticiar a dor, né? Como é que você noticia a dor? Porque a dor é concreta, a dor é objetiva também nesse sentido, né? E aí parece o quê? Que você não pode noticiar a dor, você tem que noticiar quantos morreram, quantos sofreram, como é que você quantifica o sofrimento das pessoas? Se você associa a objetividade que o jornalismo deveria respeitar a simplesmente a números, né? A quantificação. Isso não faz nenhum sentido. Isso é uma distorção que a gente tem, que nós carregamos na nossa tradição de fazer jornalismo, não é nem de fazer, porque a gente faz bem diferente daquilo que se ensina, né? Também, né? Ou que está nos manuais e tal. Mas o que a gente deveria respeitar em tese acaba não sendo aquilo que a gente efetivamente deveria fazer. Quer dizer, e é um grande problema isso, como você lidar com a emoção sem cair no sensacionalismo. O sensacionalismo é um exagero, é uma extrapolação em cima de um determinado fato que eventualmente até não tem nenhuma significação maior. Você tem que ter uma consideração a respeito do que aquilo pode ser socialmente relevante, né? Em que medida esse fato pode ser socialmente relevante para ser transformado em notícia e para ser noticiado, de que maneira ser noticiado, mas por exemplo, você botar a câmera no ferimento da pessoa que acabou de morrer ou que está gravemente acidentada. Então, tem certos aspectos que são efetivamente uma exploração excessiva, né? Mas não tem a ver simplesmente com a apresentação do sofrimento das pessoas. O problema é como você trabalha com isso. E, normalmente, de fato, há uma tendência a se trabalhar no sentido de que justamente forçar que a pessoa chore, né? Quer dizer, comece a fazer perguntas
Bom, aquelas perguntas idiotas, né? Como é que você está se sentindo quando seu filho morreu, né? Você deve estar dando pulos de alegria, né? Enfim. Então, por isso que teve, no caso da Chapecoense, por exemplo, aquela famosa cena do repórter que foi inquirido pela mãe do goleiro que tinha morrido, e ela pergunta como é que você está se sentindo diante da morte dos seus colegas e tal. E aí você poderia responder, ele fica assim, gagueja e tal, ela vai e abraça. Então, assim, que coisa, né? Com que sensibilidade e tal. Só que, assim, é uma pergunta idiota. Você não tem que perguntar como é que a pessoa está se sentindo, né? Você tem que tentar, desde que as pessoas aceitem dar depoimento, você tem que tentar fazer com que elas falem aquilo no limite do que elas desejam falar. Eventualmente a pessoa está num estado de choque que ela não consegue falar nada. Às vezes ela está querendo falar tudo, e transbordar o seu sentimento ali, e isso deveria ser respeitado. Esse modelo de comunicação atraiu mais a participação do espectador? Ele foi fundamental para uma comunicação mais interativa e acabou confundindo quem recebe a informação? Eu acho que bom, assim, não é de hoje isso, né? Se a gente pensar em como se constitui a indústria cultural, isso já tem, né? Isso é lá de meados do século XX que a gente tem estudos sobre isso e isso é bem marcante, né? Quer dizer, como é que se explora a diversão, na verdade é isso, né? A associação do sensacionalismo com a diversão. Diversão é divertir, é tirar a atenção, é não concentrar, é o contrário da concentração, né? Você dispersa a atenção para outros fatos, para outros eventos, para outros elementos que fazem com que você imagine que o mundo é diferente daquilo que é e da necessidade que você tem de ter consciência das coisas fundamentais que marcam a sua vida e que fazem a sua vida ser como é e, eventualmente, sua vida não ser tão boa como deveria ser, porque, efetivamente, né, no mundo que a gente vive, evidentemente, com as contradições que a gente tem toda uma situação de subalternidade, de exploração, né, por esse mercado, né, por esse sistema, enfim. Isso sistematicamente, isso faz parte, né, essa maneira pela qual se explora esse comportamento é muito marcante, desde o cinema, na verdade, mas eu não estou criticando o cinema de uma forma geral, mas assim, da maneira pela qual certo tipo de espetáculo, né, de cinema, no caso, antes da televisão e depois com a televisão, eu acho que isso se amplia de uma maneira enorme. Com o rádio também já havia isso, né, quer dizer, toda a audiência que o rádio provocava e com os programas de variedades e tudo mais, e agora com a internet nem se fala, né? Quer dizer, a dispersão é absolutamente espantosa. E fica cada vez mais difícil a gente se concentrar em questões fundamentais que a gente precisaria observar e perceber para a gente entender qual é o nosso lugar no mundo e tal, enfim. Então eu acho que é isso, né? Não é a questão, a espetacularização não chama a atenção para um fato exatamente, né? A espetacularização diverte, né? Ela tira a atenção dos fatos fundamentais. Ela começa a acenar com coisas escandalosas para que você não veja aquilo que deveria ver se essas outras informações não estivessem aí sendo exploradas, sendo explicitadas. Como assim essas pop-ups todas que aparecem, né? De repente você entra no computador, tem um monte de coisinhas para dispersar a sua atenção daquilo que você quer, daquilo em que você quer se concentrar. Eu acho que esse que é o problema principal.